Olá, amigo das redes sociais. Eu sou Misael Caetano dos Santos, sou advogado em Curitiba e presido a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná e sou membro do Centro de Letras do Paraná e, acima de tudo, sou um cidadão brasileiro ativista social. Hoje, o tema que irei abordar aqui nas redes sociais é a questão do momento em que nós vivemos no Brasil. Hoje, dia 10 de agosto de 2015, o Brasil passa por uma grande crise política e também por uma suposta crise econômica. E eu, como cidadão brasileiro, como advogado, o que eu defendo nesse momento é que a ordem constitucional vigente ela seja mantida. Algumas pessoas estão, de certa forma, afoitas, querendo tirar um governo que foi legitimado por 54 milhões de votos. O que eu defendo aqui não é o governo em si que está hoje posto. O que eu defendo é que a ordem constitucional vigente seja respeitada. O Brasil, só há aproximadamente 25, 26 anos, é que o Brasil está vivendo um momento de livre democracia. O Brasil, por 21 anos, passou por um golpe militar, e as nossas bases dessas liberdades, elas estão garantidas na Constituição, porque nós vivemos em um Estado democrático de direito, e pelo Estado democrático de direito, no Brasil, nós vivemos em uma democracia em que a forma do governo e a nossa soberania, ela é exercida pelo povo por meio do voto. A democracia, todo mundo sabe que ela tem origem nos povos gregos. Nesse sistema político, o poder ele é exercido através do sufrágio universal, sufrágio esse presente na nossa Constituição no artigo 14, é um regime em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. Portanto, nós, por meio desse regime democrático vigente no Brasil hoje, nós temos a liberdade de escolher os nossos representantes e, acima de tudo, que esses representantes eles podem ser mudados a cada 4 anos. E a democracia em si, meus nobres ouvintes das redes sociais, tem princípios que protegem a liberdade e baseia-se no governo da maioria. Essas liberdades de escolha, nós temos elas na nossa Constituição, presentes em alguns artigos, desde o artigo 5º, o artigo 6º, as liberdades presentes nos direitos fundamentais, a liberdade de locomoção, a liberdade de circulação, a liberdade de pensamento, com todas as suas liberdades, opinião, religião, comunicação, liberdade de expressão coletiva em suas várias formas, liberdade de associação, liberdade de associação profissional, enfim, no regime democrático de direito, as liberdades estão garantidas por meio da lei. Tudo que deve ser feito deve estar em consonância com a lei. E qual é a minha preocupação como cidadão? Minha preocupação como cidadão é que se essas liberdades, essas garantias constitucionais presentes na Constituição, em caso de um golpe de Estado, em caso de uma convulsão social,
os direitos individuais, civis, políticos, sociais e culturais, eles podem ir por água abaixo. O artigo 5º, provido de 185 incisos, traz em seu conteúdo que todas as pessoas, que traz em seu conteúdo os direitos e garantias individuais e coletivos, enfatiza a igualdade perante a lei, assegura a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, e também a Constituição, ela é riquíssima em trazer garantias importantes. No artigo 6º ao 11º, dedica-se principalmente aos direitos sociais, à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, o lazer, a segurança. A Constituição, por meio da defesa do direito do trabalhador, está presente no artigo 7º, munindo de 34 incisos, estabelece os direitos urbanos, rurais, em prol da melhoria da condição social das pessoas. O artigo 5º, 14 a 16, trata dos direitos políticos. A maior liberdade de um povo é ter assegurado os direitos políticos, porque por meio dos direitos políticos, pela soberania popular, pelo voto, de acordo com o artigo, será exercido por meio do voto. E esse voto, ele é muito importante, porque é aí que se caracteriza a maior liberdade de um povo, a liberdade de escolher os seus representantes. E eu vejo nesse momento, de certa forma, todos esses direitos que estão previstos na Constituição, as garantias constitucionais em face do próprio Estado, o mandado de junção, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, que são ferramentas importantes para o cidadão se impor contra o Estado. E eu vejo pessoas simplesmente indo para as redes sociais, indo para a TV, indo para os jornais, incitando, de certa forma, tentando fazer com que o país entre numa convulsão social. É importante que nós, cidadãos brasileiros, que nós, cidadãos que lutamos para que esse país tornasse realmente uma democracia, que nós possamos assegurar todas as liberdades que são garantidas pela Constituição. E eu hoje publiquei um artigo meu que fala basicamente dos avanços sociais e políticos do Brasil no pós-88, após o dia 5 de outubro de 88, dia em que Ulisses Guimarães, com um grupo de parlamentares, promulgaram a Constituição atual do Brasil. E Dr. Ulisses, como era chamado, exaltou naquele dia a participação popular na elaboração da Carta Magna, afirmou que a nova Constituição e o povo brasileiro iria produzir mudanças na condução política do país. É preciso, sim, ouvir o que pensa a Constituição, o que pensou o Constituinte naquele momento. Dr. Ulisses afirmou que a Constituição criada e promulgada não era a perfeita. Quanto a ela discordar, sim, ele disse que afrontá-la nunca, e deixou bem claro que qualquer medida que se fosse tomada que não fosse dentro das regras dos preceitos constitucionais, constituiria afronta à Constituição. E afrontar a Constituição é afrontar todo o povo brasileiro, é afrontar todas essas liberdades que nós temos garantidos na Constituição, princípios norteado pela legalidade, que nega a tortura, que nega
que nega a prisão sem um devido processo legal, que nega, de certa forma, a interferência do Estado na vida do cidadão. E naquele momento em que o Brasil, naquele momento em que o país saía de um regime autoritário, um regime ditatorial, naquele momento o país gritava por democracia, e nesse momento o povo brasileiro precisa entender que esse momento que nós vivemos de liberdades, ressalta-se o princípio democrático previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente no termo da Constituição, e nós devemos respeitar. Devemos, de certa forma, cuidar desse momento importante, porque foi a partir da Constituição de 88 que o Brasil deu um passo à frente, adotou em sua Carta Maior o denominado Estado de Direito, que é um Estado produtor de igualdade fática, Estado como agente da promoção, defensor social, organizador da economia, e para que nós possamos avançar, é preciso manter esse status quo, é preciso manter o que se tem hoje no Brasil, é preciso manter essas garantias constitucionais, é preciso manter o Estado brasileiro protetor por meio de uma Constituição e por meio de todo o seu ordenamento jurídico. Portanto, ir para a rua, incitar a saída de um governo legalmente constituído, é incitar, de certa forma, afrontar, de certa forma, a Constituição. Usar as liberdades de opinião, de informação, liberdade de ir e vir, para fazer qualquer crítica, para fazer críticas aos governos, seja ele municipal, estadual ou federal, os deputados, os vereadores, nós devemos usar sim. Essas garantias são nossas, são garantias inerentes a povos desenvolvidos. Agora, tentar tirar um governo legitimado pelo voto, simplesmente para defender o interesse de cidadãos ou de um partido político, é afrontar a Constituição, e isso é crime, né? O deputado Ulisses Guimarães disse que traidor da Constituição é traidor do povo. Trair a Constituição é trair a vontade do povo. Portanto, meus queridos amigos das redes sociais, eu, Mesael Caetano dos Santos, sou contra qualquer movimento que não seja por meio das liberdades e por meio da lei. Eu sou defensor do Estado Democrático de Direito, e ir para a rua, tentar derrubar qualquer governo, sendo que não tenha objetivamente qualquer indício de crime, seja ele de qualquer partido, ao meu ver, são medidas ditatoriais, e as pessoas devem refletir. Por liberdade e cidadania, sou Mesael Caetano dos Santos, advogado em Curitiba. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Assim espero.